Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Em 1920, o sociólogo fluminense publicou o livro que se tornaria a mais influente justificativa científica do autoritarismo brasileiro do século XX, Populações Meridionais do Brasil. A tese central era aparentemente descritiva. As regiões sul e sudeste do Brasil, com populações de origem europeia predominante, tinham maior capacidade de disciplina social e maior aptidão para a vida cívica. Enquanto populações de outras matrizes raciais, negras, indígenas, mestiças, carregariam limitações históricas à plena modernidade. Portanto, o Brasil não estava pronto para a democracia, não porque a democracia fosse ruim, mas porque o povo, a maioria mestiça, negra e pobre, não tinha insolidarismo suficientemente superado para funcionar democraticamente. Precisava de um Estado forte que organizasse de cima para baixo, que substituísse a solidariedade horizontal, impossível num povo ainda racialmente imaturo, pela organização vertical das elites sobre as massas. Francisco José de Oliveira Viana foi o intelectual que mais sistematicamente construiu a justificativa científica e jurídica da hierarquia racial como fundamento do Estado brasileiro. E essa justificativa não ficou no papel. O pensamento de Oliveira Viana encontrou ampla aceitação entre as elites econômicas e políticas. Suas ideias foram materializadas institucionalmente durante o Estado Novo, de 37 a 45. Ele foi assessor jurídico do Ministério do Trabalho durante o Estado Novo, onde ajudou a construir a legislação trabalhista corporativista. E seu arcabouço ideológico serviu de base para 1964. Hoje, no podcast Glione, vamos falar de Oliveira Viana. Com Clóvis Moura, para entender o racismo que estrutura sua obra, com Florestan Fernandes, para entender o projeto de classe que ele representava, com Fanon, para entender o colonialismo interno que seu pensamento justificava, com Foucault, para entender a biopolítica racial que seu Estado corporativo produzia, com Gramsci, para entender o intelectual orgânico da ordem autoritária, com Marx e Lenin, para entender a função de classe do Estado forte que ele teorizava. Bora entender. O jurista e sociólogo Francisco José de Oliveira Viana foi um dos principais formuladores do pensamento político brasileiro na primeira metade do século XX. Defendeu um modelo de modernização ancorado em Estado forte, centralizador e corporativo, cuja influência se materializou institucionalmente durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Nascido em Saquarema, Rio de Janeiro, em 1883, formado em Direito pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. Professor, sociólogo autodidata, consultor jurídico, membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e, ao longo de quase 4 décadas, produtor da síntese mais influente do pensamento autoritário brasileiro, combinando 3 elementos que raramente aparecem juntos com tanta coerência interna: o racismo científico, a hierarquização das populações brasileiras segundo sua composição racial como fundamento de análise social, o autoritarismo instrumental, o Estado como instrumento necessário para organizar uma sociedade racialmente inapta para a democracia, o corporativismo, a organização da vida social e econômica por corporações controladas pelo Estado, em vez da luta de classes ou pela participação democrática. O aspecto eugênico se soma ao autoritário e ao corporativista, constituindo os diferentes traços que caracterizavam o pensamento conservador de Viana. Todos esses traços serviram, ainda que em diferentes momentos do seu pensamento e em diferentes medidas, como freio às propostas de modificações da ordem social. Gramsci identificaria Oliveira Viana como intelectual orgânico da oligarquia agrária brasileira, o intelectual que constrói a teoria que justifica
a dominação de classe como necessidade histórica e racial, mas há uma complexidade que a análise marxista precisa capturar. Viana não era simplesmente defensor do status quo da República Velha. Era crítico do liberalismo oligárquico dos coronéis e defensor de um Estado centralizado e moderno que substituísse o poder disperso dos coronéis pelo poder concentrado da burocracia tecnocrática. Era modernizador, mas modernizador autoritário. Queria transformar o Brasil sem o povo, sem reforma agrária, sem democracia popular, sem participação das classes subalternas na construção do projeto nacional, modernização como projeto das elites sobre as massas racialmente inferiorizadas. Aqui chegamos ao núcleo mais perturbador do pensamento de Viana. Em populações meridionais do Brasil, sustentou que a organização política e o êxito institucional estavam condicionados à composição racial das regiões. Argumentavam que as populações de origem europeia, especialmente no sul do Brasil, possuiriam maior capacidade de disciplina social e aptidão para a vida cívica, enquanto outras matrizes raciais carregariam limitações históricas à plena modernidade. Para Viana, a democracia liberal não era inadaptada ao Brasil por razões institucionais ou históricas. Era inadaptada por razões raciais. O povo brasileiro, majoritariamente mestiço, negro e indígena, não havia desenvolvido o que ele chamava de solidariedade de clã ou espírito público, necessários para o fundamento democrático. Portanto, o Estado forte não era opção ideológica, era necessidade científica. O artigo publicado na Veritas, da PUC do Rio Grande do Sul, em 2024, pesquisa de referência sobre o tema, identifica a dimensão biopolítica do projeto de Viana com precisão. As concepções de Viana a respeito do tipo racial local e do povo como objeto da ciência representam um momento de virada da ciência brasileira. Através do saber gerencial da população, tais concepções vinculam decisivamente a raça e a administração pública, constituindo a soberania como biopolítica e a arquitetura institucional do Estado como gestão racial da vida e da morte. Michel Foucault, em Defesa da Sociedade, identificou que o racismo moderno não é apenas preconceito individual, é técnica de poder, a forma pela qual o Estado moderno divide a população entre os que merecem ser defendidos e os que podem ser deixados para morrer. O Estado corporativo de Viana era exatamente essa biopolítica racial. Organizava a vida pública hierarquizando populações segundo sua capacidade presumida, com as populações brancas e europeias no topo da capacidade cívica e as populações negras e mestiças como objeto de tutela estatal. Clóvis Moura, o mais importante marxista negro brasileiro, autor de Rebeliões da Senzala e Dialética Radical do Brasil Negro, havia identificado que a decantação branca da teoria social brasileira sistematicamente apagava. O racismo não era elemento periférico ou superado da obra de Viana. Era o fundamento estrutural que sustentava todo o edifício teórico do autoritarismo. Sem o racismo científico, não há argumento para a incapacidade democrática do povo. Sem a incapacidade democrática do povo, não há justificativa para o Estado forte. Sem o Estado forte, não há corporativismo autoritário. O racismo não era um pecado de época que Viana compartilhava inocentemente com seus contemporâneos. Era o alicerce epistemológico de todo o projeto. Aqui precisamos entender o argumento de Viana em sua formulação mais sofisticada, porque a crítica marxista precisa responder ao argumento mais forte do adversário. Viana tinha uma crítica ao liberalismo brasileiro que continha elementos de verdade. O liberalismo da Primeira República era liberalismo de fachada, formalismo jurídico que não correspondia à realidade social do Brasil profundo. As eleições da República Velha eram fraudes sistemáticas. Os direitos constitucionais não chegavam ao sertão. O parlamento era a arena de oligarquias, não representação popular. Sua teoria do insolidarismo identificou algo real. O povo brasileiro havia sido atomizado
por séculos de escravidão e latifúndio, sem capacidade de organização coletiva horizontal, sem sindicatos, sem partidos, sem associações civis. Portanto, o liberalismo que pressupunha cidadãos associados e organizados era abstração que não correspondia à realidade concreta. Até aqui, o diagnóstico tem algum fundamento empírico, mas a solução que Viana propunha era o problema. Em vez de criar condições para que o povo se organizasse, através da reforma agrária, direitos trabalhistas conquistados pela luta, alfabetização que empoderasse, Viana propunha um Estado forte que organizaria o povo de cima para baixo, substituir a organização popular autônoma pela tutela estatal tecnocrática. O objetivo teria sido de dar ao país um Estado autoritário racionalizado em que uma equipe técnica seria capaz de administrar os interesses corporativos e garantir o desenvolvimento de produção. Marx, nos Grundrisse e em O Capital, havia identificado que o capitalismo produz precisamente o atomismo social que Viana descrevia, a dissolução das comunidades tradicionais em indivíduos concorrentes. Mas a solução não é o Estado que tutela esses indivíduos atomizados. É a organização de classe que recompõe a solidariedade social na forma de movimento. Operário, sindicato, partido, cooperativa. Viana via o sintoma corretamente e prescrevia o remédio que perpetuava a doença, porque o Estado forte que ele propunha não criava condições para a organização popular autônoma. Criava condições para o controle corporativo das organizações populares, sindicatos controlados pelo Estado, corporações tuteladas pela burocracia, que impediam exatamente o que seria necessário. Agora chegamos à materialização institucional do pensamento de Viana. Quando o Estado Novo de Vargas se instalou em 1937, com a Constituição de Francisco Campos, Oliveira Viana foi chamado para a prática do que havia teorizado. Como assessor jurídico do Ministério do Trabalho, Viana ajudou a arquitetar o sistema de relações de trabalho que estruturou a legislação trabalhista brasileira. Sindicatos vinculados ao Estado, não organizações autônomas da classe trabalhadora, mas sim instrumentos de controle estatal sobre os trabalhadores. Imposto sindical compulsório, financiamento estatal que tornava os sindicatos dependentes do Estado e não dos próprios trabalhadores. Corporações por setor, organização da vida econômica por setores corporativos mediados pelo Estado em vez da luta de classes. Proibição de greve, supressão do instrumento fundamental de poder dos trabalhadores. Essa arquitetura, que Viana havia teorizado como democracia restrita, adaptada às condições raciais do Brasil, era, na prática, o controle corporativo do movimento operário a serviço do capital industrial. Lenin, em O Imperialismo, havia identificado que o capital monopolista usa o Estado para neutralizar o movimento operário, integrando-o em estruturas controladas pelo aparato estatal, em vez de deixá-lo desenvolver como força política autônoma. O corporativismo de Viana era exatamente isso. Não o Estado que protegia os trabalhadores contra o capital, o Estado que protegia o capital contra os trabalhadores, através da integração corporativa controlada que impedia a organização da classe autônoma. Florestan Fernandes, em A Revolução Burguesa no Brasil, identificou a função de classe desse arranjo. A burguesia brasileira, que não havia feito sua revolução democrática, precisava de um Estado que garantisse a acumulação capitalista sem democratizar o poder político. O corporativismo de Viana era a fórmula jurídica perfeita para isso. O artigo da Veritas, que investigou os fundamentos racistas do autoritarismo brasileiro por meio da análise da obra de Oliveira Viana, desenvolveu a ideia de decantação branca da teoria social, fenômeno pelo qual a branquidade separa e joga fora a crítica ao racismo de determinado autor, purificando seu pensamento. Aqui precisamos de Frantz Fanon, porque o racismo de Viana não era apenas teoria social, era teoria da governabilidade racial. Em Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon mostrou que o colonialismo não apenas explora economicamente, ele constitui psiquicamente
o colonizado como inferior, como inapto, como objeto de tutela. O projeto de Viana era o colonialismo interno, aplicado ao interior do Brasil. As populações negras, mestiças e indígenas eram tratadas como o colonizado africano era tratado pelo colonialismo europeu, como populações cujas capacidades eram inferiores às das populações brancas, como objetos de gestão estatal, não como sujeitos políticos com direito à autodeterminação, como matéria a ser modada pelo Estado esclarecido, não como agentes de sua própria história. Ele ajudou a consolidar, em linguagem acadêmica jurídica, uma interpretação racial hierarquizada do Brasil que encontrou ampla aceitação entre as elites econômicas e políticas. Aníbal Quijano, teórico peruano da colonialidade de poder, identificou que o colonialismo não termina com a independência política. Continua como colonialidade do poder, estrutura a classificação social baseada na raça que organiza a divisão do trabalho, o acesso e a distribuição de recursos. O projeto de Viana era a constitucionalização da colonialidade, a transformação da hierarquia racial colonial em princípio organizador do Estado moderno brasileiro, com linguagem científica, com referências a Spencer, Gobineau e Le Bon, com aparência de sociologia positiva, mas com função de manutenção da hierarquia racial que a escravidão havia construído, agora legitimada como fato científico em vez de instituição histórica. A ideologia presente no pensamento político de Viana é a do Estado autoritário que se caracteriza como um sistema ideológico que legitima uma estrutura de dominação que estabelece a preeminência do Estado sobre a sociedade civil, a preeminência do poder executivo sobre o legislativo e mesmo sobre o judiciário, a preeminência das elites técnicas sobre as elites políticas. Esse é o ponto mais perturbador da análise de Oliveira Viana. O seu projeto não morreu com o Estado Novo, sobreviveu nas estruturas que ajudou a construir. A CLT, que Viana ajudou a arquitetar, manteve até 1988 os sindicatos atrelados ao Estado, com o imposto sindical que tornava os trabalhadores dependentes da estrutura estatal. A cultura de preeminência das elites técnicas sobre as políticas, que Viana havia teorizado, tornou-se ideologia dominante da tecnocracia brasileira durante todo o século XX. E a ideia de que o povo não está pronto para a democracia plena, que precisa ser tutelado por elites esclarecidas, continua reaparecendo sistematicamente. Nos economistas que dizem que o povo não entende as reformas necessárias, nos juízes que decidem pelo bem do país contra as decisões democráticas, nos militares que se apresentam como guardiões contra a demagogia populista, a linguagem mudou. O racial foi recodificado como cultural, técnico e educacional, mas a estrutura permanece. Elites que se percebem como aptas para governar e povo que é percebido como inapto para decidir. Walter Benjamin nos mostra claramente que o presente está cheio dos cacos do passado que precisam ser resgatados criticamente ou continuarão determinando o presente sem serem nomeados. Então, vamos encerrar com a clareza que essa trajetória exige. Oliveira Viana foi o arquiteto intelectual da hierarquia racial como fundamento do Estado brasileiro. O sociólogo que transformou o racismo científico em teoria da governabilidade, o elitismo em argumento técnico e o autoritarismo em necessidade histórica. Clóvis Moura nos mostrou que o racismo não era elemento periférico de Viana, era o fundamento estrutural de todo o edifício teórico. Florestan Fernandes nos mostrou que o corporativismo de Viana servia à burguesia que não havia feito sua revolução democrática, garantindo assim a acumulação capitalista sem democratização do poder. Fanon nos mostrou que o projeto de Viana era colonialismo interno, tratando as populações negras, mestiças e indígenas como o escravizado africano era tratado pelo colonialismo europeu durante as épocas de história das Américas. Foucault nos mostrou
que o Estado corporativo de Viana era biopolítica racial, arquitetura institucional como gestão racial da vida e da morte. Gramsci nos mostrou que Viana foi intelectual orgânico da oligarquia agrária e da burguesia industrial emergente que precisavam de Estado forte que garantisse a acumulação sem democratização. Lenin nos mostrou que o corporativismo de Viana era instrumento de neutralização do movimento operário, integrando-o em estruturas controladas pelo Estado a serviço do capital. Marx nos mostrou que o atomismo social que Viana descrevia era produto do capitalismo e que a solução não é tutela estatal, mas a organização de classe autônoma que o corporativismo precisamente impedia. Quijano nos mostrou que a colonialidade do poder que Viana constitucionalizava não morreu com o Estado Novo, continua estruturando a hierarquia social brasileira com nova linguagem. Oliveira Viana morreu em 1951, mas o Estado que ajudou a construir, hierárquico, corporativo, paternalista, racialmente organizado, deixou marcas que a Constituição de 1988 não apagou completamente. E o Brasil, que não faz acerto de contas com Oliveira Viana, continua sendo governado por suas categorias, mesmo sem saber que as usa. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.